Graça e paz, meus irmãos. Estamos aqui em mais uma devocional da Primeira Igreja Presbiteriana de Saquarema. Sejam bem-vindos, que o Senhor fale profundamente ao nosso coração nessa noite e que assim, ao término dessa devocional, nós saiamos dessa transmissão com o coração repleto da presença e do poder da palavra do nosso Deus. Que seja assim na nossa vida, em o nome de Jesus. Eu te convido já nessa tarde e noite a meditarmos sobre os inimigos da família. Semana passada nós falamos sobre os inimigos internos da família. Hoje nós iremos falar sobre os inimigos externos da família. Mas antes, eu te convido a abrir a palavra do Senhor no Salmo 128. Salmo 128, que diz assim: Cântico de romagem. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja dos filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Quando eles fizeram a junção dos textos bíblicos, organizaram, eles colocaram um texto muito feliz aqui: temor de Deus e felicidade no lar. Porque não existe um lar feliz se não houver o temor a Deus, o temor de Deus dentro desse lar. Que o seu lar seja um lar temente a Deus, seja um lar que sirva ao Senhor constantemente, em temor, e não só em temor, mas em tremor. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, pela oportunidade da vida, pelo oxigênio, pela salvação em Cristo Jesus. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu a oportunidade de vivermos em família, seja no nosso lar, na nossa residência, ou seja, a família de Deus. E isso, Pai, só é possível mediante os méritos de Cristo Jesus. Te peço que, em nome de Jesus, o Senhor receba cada ato dessa devocional diante do teu trono. E eu te peço que o Senhor nos abençoe. E ao terminar essa devocional, nós possamos, ó Pai, estar repletos da tua presença e do poder da tua palavra. Essa é a oração que eu faço no nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar um cântico. É o hino 104 do nosso Inário Novo Cântico. Hino de número 104. É um hino bastante conhecido nosso. Mais do que milhares é Cristo, meu bom mestre. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã. É o Rei da glória e em meu coração contente vou cantando a divina canção. Cantarei em meu coração esta linda melodia, pois eu tenho em meu coração plena paz e alegria. Cantarei em meu coração, cantarei se noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei.
Cristo libertou-me dos males do pecado, e agora alegre canto, pois para o céu irei. Cristo resgatou-me, Ele é meu Salvador. Dou toda a glória a Ele, meu mestre, bom Senhor. Cantarei em meu coração esta linda melodia, pois eu tenho em meu coração plena paz e alegria. Cantarei em meu coração, cantarei se noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Amém. Que diz que Cristo libertou-me dos males do pecado. E agora, alegre canto, pois para o céu irei. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Vamos orar mais uma vez para entrarmos no assunto que é o tema dessa reflexão, que são os inimigos da família. Agora viramos falar sobre os inimigos externos. Oremos. Pai, já falamos com o Senhor, já entoamos um cântico de louvor ao teu nome, e agora, Pai, iremos refletir na tua palavra. Que essa santa palavra, Pai, venha penetrar os corações nesta noite. Por isso eu te peço que, em nome de Jesus, teu Santo Espírito ilumine, Pai, os corações. Que o Senhor venha, Pai, fazer cessar qualquer outra voz que não seja a sua. Essa oração que eu faço, no nome de Cristo Jesus. Amém. E o texto de hoje se encontra lá em 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao verso 5. 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao verso 5, que diz assim: Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Palavra do Senhor. Não se engane. Vivemos tempos terríveis em que é difícil permanecer firmes em Cristo. As pessoas só amam a si mesmas e ao dinheiro. São incapazes de se controlar, são orgulhosas, zombam de Deus, desobedecem aos pais, são ingratas e mais. Não têm amor pela família, nenhuma pelas outras. Seu coração é duro, sua atitude é rude e suas palavras cruéis. São mentirosas, caluniadoras e desordeiras, precipitadas e atrevidas. Fazem só o que querem e não se incomodam com a imoralidade. São orgulhosas, teimosas e zombam dos que procuram fazer o que é certo e o que é bom. Preferem amar mais os prazeres do que amar a Deus. Podem até parecer religiosas, mas as suas ações negam a fé que professam. Essa é uma paráfrase do texto que nós lemos. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 ao verso 5. Talvez, se você for fazer uma leitura diante desta paráfrase, você vai ver que é isso mesmo que está acontecendo na nossa sociedade. Esse é o retrato do mundo que nós vivemos, século 21. E nós vivemos na cultura desse modo em que Paulo escreve,
Parece que ele escreveu hoje de manhã. Parece que foi o noticiário do jornal. E nós vivemos imersos nessa cultura, na cultura da nossa sociedade. E nós absorvemos como o ar que respiramos esse tipo de cultura. E, infelizmente, o que a sociedade pensa, o que ela sente, o que ela acredita, acaba se transformando o quê? Em valores, em escolhas, acaba se transformando em comportamentos diários no meio das famílias. Sem esquecer que a família compõe a sociedade. Ou a sociedade é o conjunto de famílias. Não existe sociedade sem família. E esses valores, essas escolhas, esses comportamentos acabam influenciando no viver diário das famílias. E toda família sofre influência da sociedade. Ela sofre a influência da sociedade que está inserida. Não podemos nos esquecer disso. Seja uma influência benéfica ou seja uma influência maléfica. Mas a família ela acaba sofrendo influências da sociedade. Nós podemos ver que a família que vive numa sociedade, vamos colocar Amish, que é lá dos Estados Unidos, ela vive conforme a sociedade que ela está inserida. Eles vivem em grupos. Uma família que vive a realidade de Nova York é diferente de uma família que mora no Rio de Janeiro, em Saquarema ou na Baixada Fluminense. Não podemos negar que a família sofre influência da sociedade em que ela está inserida. Mas para nós cristãos, a questão é até que ponto que a sociedade secular tem influenciado a família cristã. Até que ponto esta sociedade secular tem influenciado a minha e a sua família. Sabemos que sofreremos influências, é certo. Mas até que ponto essa sociedade influencia a nossa família? Como eu disse, semana passada nós falamos sobre a influência interna, o inimigo interno. Hoje nós iremos falar sobre a influência externa. E se existe algo que acaba sendo nosso inimigo, o inimigo da nossa família, é a mídia, é a influência da mídia. Não conseguimos viver no mundo sem mídia. E vivemos num mundo dominado totalmente por ela. Seja através do celular, estamos falando através da mídia, seja através do rádio, seja através da televisão, das redes sociais. E ninguém imagina mais a vida sem o quê? Sem um celular, sem uma TV ou sem uma internet. Você consegue tirar férias em um local em que não há internet? Ou pior, um local em que não pegue o celular, que não tenha televisão? É difícil. Porque já estamos imersos nessa cultura. Antigamente, quando tirávamos férias, queríamos ficar isolados. Isolados. Eu lembro de retiros em que íamos para o retiro e quando retornávamos na quarta-feira, parecia que tinha passado um ano de tanta notícia, ou ruim ou boa. Mas ficávamos isolados. Hoje em dia, não se faz mais um retiro em que não haja internet, celular, TV. Por quê? Porque estamos imersos nessa cultura. Imersos na cultura da vivência em relação à mídia. Então, para a maioria das pessoas, a mídia é a principal fonte de informação. Não tem como. A pessoa ela acorda, antes dela abrir os olhos, já está pegando o celular para ver o que está acontecendo. Para saber quem mandou mensagem, quem mandou um zap. Então, para a maioria das pessoas, a mídia é a principal fonte de informação. E não é à toa que ela atualmente é considerada a grande formadora de opinião. Tivemos uma eleição recente no nosso país
em que um dos candidatos ele conseguiu fazer a sua campanha através das mídias. Isso é para vermos a importância, mas também até onde chega a influência da mídia. Então, não é à toa que ela é atualmente a grande formadora de opinião. Tem pessoas que não dão um passo sequer sem olhar antes da mídia, para saber o que está acontecendo, o que está falando. Mas quando essa mídia, nós podemos ver agora que a mídia ela é boa, ela não é ruim, ela é boa. Porque através dela nós nos informamos, através dela nós podemos agora falar com os nossos familiares, principalmente nesse momento de distanciamento social. Conseguimos, através de uma mensagem, através de uma chamada por vídeo, falar com os nossos familiares. Conseguimos falar com pessoas do outro lado do mundo. A mídia é boa, mas quando é que a mídia se torna inimiga da família, pastor? Aí sim, é o tema da nossa reflexão. Então, há várias atitudes ruins que os cristãos podem ter diante da mídia. Então, dentre delas, nós vamos destacar duas, tá? Existem várias atitudes em que nós, cristãos, podemos ter diante da mídia, mas nós vamos destacar apenas duas. A primeira dela é se deixar influenciar pelos valores imorais divulgados pela mídia. Deixar-se influenciar pelos valores imorais divulgados pela mídia, como sexo antes do casamento, infidelidade conjugal, o homossexualismo, a pornografia. E em função da promoção desses comportamentos, perdão, nós podemos ver que muitas delas entram através de quê? De novelas, de filmes, de seriado, entre outros. Primeiro é se deixar influenciar pelas coisas que entram através desses meios de comunicação. Nós, cristãos, devemos combater esse tipo de comportamento. Mas não só isso, mas também a sensualidade através do que? Das roupas sensuais e agir de forma provocativa. As pessoas veem um ator ou uma atriz usando determinada roupa, acham que é moda e quer usar. Então nós devemos combater. Ah, mas é a atriz ou ator, não. Mas nós vemos e nós queremos ser iguais. Ou achar graça em programas cheios de imoralidade, de comentário, piada vulgar, assuntos maliciosos e imorais. Não só isso, permitir também que nossos filhos, nossos familiares vejam. Vivemos numa época em que a palavra que é usada é nada a ver. Nada a ver. Irmãos, nada a ver, o inferno está cheio. De nada a ver, o inferno está cheio. Ou nós, como servos do Senhor, vivemos a palavra do Senhor, ou isso é apenas um indicativo de que nós não pertencemos a Ele. Devemos viver o que a palavra de Deus ensina, não o que a mídia diz. No livro de Juízes, nós vemos que o povo de Israel, eles viveram assim, sem separar a sugestão de Deus e a do mundo. É só você, mais tarde, você anote aí, Juízes 17, que fala sobre Mica e o sacerdote. Existe exemplo na palavra de Deus. A outra atitude que nós podemos ver do nosso comportamento diante da mídia, se ela está sendo negativa da nossa casa ou não, é quando se dá mais valor ao que dizem os especialistas da mídia do que a palavra de Deus. O que diz o especialista da TV tal, do canal tal, do jornalismo A, B, C, do programa B, mas esquece da palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz? Ela é a nossa única regra de fé e prática. Ela é a única regra de fé e prática. Não só por crer na palavra de Deus, mas também de praticá-la.
E quando a mídia ela consegue dar diretrizes sobre como eu devo guiar a minha família, eu estou pecando, porque estou desobedecendo a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que tem que nortear como eu devo guiar a minha família. Ela é a bússola. Então, outra atitude que o cristão tem diante da mídia, atitude errada, é dar mais valor aos especialistas da mídia do que a palavra do Senhor. É aceitar conselhos e orientações de especialistas em saúde, sexo, moda, dinheiro, política, educação, família e até mesmo religião, sem submetê-los ao crivo da palavra. A palavra de Deus, ela fala de tudo. De tudo. Ela tem que ser o filtro. O especialista falou sobre saúde. Quantas pessoas nesse momento em que o mundo está vivendo têm falado sobre remédios caseiros? Coisas que danificam mais ainda a nossa saúde. E muitos têm muitos têm embarcado nessa onda, sem pedir orientação a Deus. Devemos sim colocar a palavra de Deus como filtro, passar tudo por ela. Não estou falando que não devemos ouvir os especialistas, mas devemos, diante do que eles disserem, colocar a palavra de Deus. Ela tem que ser o nosso filtro. Mas, pastor, o senhor está sendo muito radical. Não estou sendo radical, mas tem que ser isso. Hoje em dia, o que o mundo ensina é totalmente diferente do que a palavra de Deus ensina. Devemos ser iguais aos irmãos de Bereia. Ouvir e procurar na palavra de Deus. Ela confirma? Então, amém, eu vou fazer, eu vou seguir. Se ela não diz, deixa de lado. É aquela história de andar com dois sacos. Um bom e um furado. As coisas boas se colocam no saco bom. E as coisas ruins se colocam no saco furado. Moral da história. Você vai ficar cheio de coisas boas, de coisas ruins, zerado. Porque o saco furado sempre vai cair pelo caminho as coisas ruins. Também decidir mudar valores, crenças, atitudes e hábitos por sugestões de terceiros, sem ponderar que muitos não temem o Senhor e a sua palavra. Decidir mudar valor familiar diante de sugestão de pessoas que não temem ao Senhor. Isso é muito difícil. E às vezes nós damos mais atenção a terceiros que não temem ao Senhor do que a palavra de Deus. Estamos falando de temor ao Senhor. Não estou falando de convertido ou não convertido. Porque tem muitas pessoas que estão na casa do Senhor e não temem ao Senhor. Em relação à nossa família, devemos ser radicais, sim. Com certeza. Então devemos considerar a opinião de Deus como prioritária, não apenas como mais uma. E às vezes as pessoas pegam a opinião de Deus como a que menos conta. Mas por quê? Porque não conhece a palavra de Deus. Existe um ditado que, para quem não sabe aonde ir, qualquer lugar serve. Então a pessoa que não conhece a palavra de Deus, a opinião de Deus não vai fazer diferença, vai ser apenas mais uma. Porque não conhece a palavra de Deus. Como assim? Não frequenta a escola bíblica dominical, não vai ao estudo bíblico, na hora dos sermões, da pregação, não presta atenção, principalmente hoje em dia, diante dos aplicativos, das redes sociais, às vezes fica dentro da igreja nas redes sociais. Aí por não conhecer a voz de Deus, qualquer voz que chama, que faz o psiu, a pessoa vai. Não reconhece a voz de Deus. Então são essas atitudes que nós cristãos devemos repudiar diante da mídia. É uma pequena lista, conforme nós falamos. Existem várias, mas nós tiramos dessas duas atitudes. Primeira atitude, deixar-se influenciar pelos valores imorais divulgados pela mídia.
E a segunda atitude é dar mais valor ao que diz aos especialistas da mídia do que a palavra do Senhor. Então vamos refletir um pouquinho. Ao ler essa lista que nós falamos agora, você identifica algumas dessas atitudes em seu comportamento? Você identifica algum comportamento desse na sua vida, dentro da sua casa? Se a sua resposta for sim, confesse isso ao Senhor. Feche os seus olhos aonde quer que você esteja. Confesse isso ao Senhor. Peça ajuda a Ele. Peça para que Ele mude o seu comportamento. Aí sim você agradará ao Senhor e abençoará a sua família. A palavra de Deus, ela nos mostra onde nós temos a deficiência para corrigirmos mediante a palavra de Deus. Então nós vimos até que ponto a mídia pode influenciar a nossa família negativamente. Vimos no início que a mídia ela é boa, mas se não usarmos direito, usarmos só a parte negativa, ela acabará com a nossa família. Nós também agora vamos ver como usar a mídia sem deixar que ela contamine a família. Vimos o que há de errado, mas como usar agora sem que ela contamine a nossa família? Sem que ela destrua o nosso lar. Então é importante que a família cristã desenvolva o quê? Atitudes prudentes diante da mídia. Vamos lá em Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2, verso 10 ao verso 6 ao verso 10, perdão. Colossenses, capítulo 2, verso 6 ao verso 10, que diz assim: Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Não se deixar enredar ou não cair na rede. Faz até um trocadilho. Falar de mídia, rede social, e a palavra de Deus diz enredar. Não cair na rede. Enredar ali é não ser pego numa rede. É como se estivéssemos olhando aqueles filmes em que as pessoas fazem aquela armadilha com aquela rede no meio da floresta, cobre com folhas, e a pessoa, na hora que anda, aquela rede ela fecha e pega a pessoa. É isso que Paulo está falando, não se deixar enredar, não cair nas armadilhas do mundo, nas armadilhas em que os homens criam. Por isso devemos viver enraizados e edificados em Cristo, mas não só em Cristo, mas também em sua palavra. Nós vimos lá em Colossenses, capítulo 2, versos 6 e 7. Precisamos nos encher mais da palavra do que da mídia. Essa é a questão, de que nos enchemos mais da mídia do que da palavra. Caímos diante da armadilha de dizer, não, eu vou ler a Bíblia no celular, tendo a Bíblia em casa, e pega, e daqui a pouco o que acontece? Aparece, fulano mandou a mensagem, solicitação de amizade, Messenger, e daí vai. E a palavra de Deus acaba ficando de lado, e as pessoas acabam caindo, se enredando na rede social. E dá mais atenção ao celular, à mídia, do que à palavra. Por isso devemos viver enraizados e edificados em Cristo e na sua palavra. Quando nós estamos vivendo enraizados, enraizado é ter raiz. Podemos também tomar como exemplo aquela árvore que é plantada com a raiz aprofundada, bem profunda mesmo, e passar uma tempestade e ela ficar lá. Tudo ao seu redor cair, mas ela continua firme. Estar enraizado na palavra de Deus é ter a base forte. Estar enraizado em Cristo é saber que
nada vai nos tirar do lugar, porque estamos em Cristo, edificados. Quando nós vemos uma edificação sem alicerce, sabemos que mais cedo ou mais tarde essa edificação ela vai ruir, vai cair. Agora, quando nós vemos a edificação ela tendo alicerce, um bom alicerce, sabemos que é uma edificação que vai durar anos, décadas, às vezes séculos. Devemos ficar assim, ser assim em Cristo Jesus, enraizados, edificados, não só em Cristo, mas também na sua palavra. Por isso eu costumo sempre falar como tem andado a sua vida de intimidade com a palavra de Deus. Como que nós conseguiremos combater os inimigos externos? Estamos falando apenas da mídia. Se não conhecermos a palavra de Deus. Por isso devemos ter essa vida de comunhão com a palavra de Deus. Ser enraizados e edificados em Cristo e na palavra de Deus. Tomar cuidado também para que não sejamos enganados. Paulo também falou isso lá em Colossenses, capítulo 2, verso 8. Quem não conhece a palavra de Deus, qualquer um que falar, consegue enganar. Agora, quando nós conhecemos a palavra de Deus, na hora em que alguém falar algo, vamos logo, ó, isso não está na palavra de Deus. Isso não está na palavra de Deus. E não se deixe enganar. Se realmente tivermos aprendido as verdades da palavra de Deus, não seremos confundidos. Por quê? Pelas filosofias vãs e enganosas. Não seremos enganados, nem confundidos pelas filosofias vãs e enganosas de quê? Dos especialistas da mídia. Mas é preciso estar atento e tomar cuidado. Devemos também saber que Cristo é a maior autoridade. Está lá no texto de Colossenses, capítulo 2, verso 10. Cristo é a maior autoridade em tudo. Nenhuma autoridade num assunto é maior que a autoridade de Cristo. O Senhor sabe mais que qualquer cientista ou qualquer outro tipo de especialista, porque Ele é o Criador e sustentador de tudo e de todos. Aleluia! Muitos dizem, a pandemia vai acabar mês tal. O pico vai ser tal mês. Mas o único que sabe o dia certo que vai terminar é o Senhor. Não existe autoridade maior do que Cristo Jesus. Ele é o Senhor de tudo e de todos. Mas também examinar os fatos. Devemos examinar os fatos, as opiniões e os programas. Tá? Seja tanto infantis como adultos, devemos examiná-los à luz da palavra de Deus. A palavra de Deus nos ensina lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 21 a verso 22. Devemos examinar os fatos. Existem desenhos que nós achamos que são inocentes, em que ensinam aos nossos filhos coisas como desobediência aos pais, homossexualidade, dentre outras coisas. Por isso devemos examinar mediante a palavra de Deus os programas, os filmes, mediante a palavra de Deus, à luz da palavra de Deus. Então, quando a opinião do Senhor é que conta, e não a de A ou de B, a família, ela vai bem. Quando a opinião do Senhor é que conta, aí sim, a família vai ler um livro, vai assistir uma TV, vai navegar na internet, examinando tudo a palavra de Deus. Aí sim, vai discernir o que convém e o que não convém, e o que edifica e o que não edifica. Mas tudo diante do crivo da palavra de Deus. Então nós vimos, primeiro, um inimigo externo que influencia as famílias, que é a mídia. A mídia usada da forma negativa.
Mais uma vez, vou reiterar, a mídia ela é boa. O uso dela que tem que ser bom. Eu disse que muitas pessoas só têm a mídia como modo de informação. Muitas pessoas hoje não têm acesso a uma biblioteca e conseguem ver através da mídia, do celular. Mas o uso errado dessa mídia é que acaba tornando-se o inimigo da nossa família. Outro inimigo externo que ataca as famílias é a influência do hedonismo. Mas, pastor, o que é hedonismo? Vou falar numa frase o que é hedonismo. Uma frase simples. Hedonismo é a busca incessante pelo prazer como bem supremo. Ponto. A busca incessante pelo prazer como bem supremo. Ou melhor, prazer acima de tudo. Não importa o que aconteça, eu quero é ser feliz. Isso que é hedonismo. É preconizar o prazer acima de qualquer coisa. A busca incessante pelo prazer como bem supremo. E se formos olhar, vivemos num mundo hedonista. Vivemos em um mundo em que a busca é pelo prazer. As pessoas vivem sempre em busca de quê? De prazer. Ou seja, os prazeres oferecidos pelo entretenimento, prazer de impressionar aos outros, prazer de se sentir atraente, prazer na liberdade sexual, prazer na compra de qualquer coisa que der vontade, porque todos querem se sentir bem, todos querem ser felizes. Todo mundo busca a felicidade. E através desse prazer ela quer ter essa felicidade. Mas onde e como buscamos essa felicidade? Há duas maneiras da qual podemos buscar essa felicidade. Ou buscamos nos prazeres do mundo, ou encontramos a plena felicidade em Deus. Não tem outro caminho. Ou buscamos nos prazeres do mundo, ou encontramos plena felicidade somente em Deus. Nós falamos isso durante a semana. Da felicidade em Cristo, em Deus. No mundo em que vivemos, ser feliz é ter momentos de prazer. Aí a pessoa fala, eu sou feliz quando faço compras, quando assisto um jogo do meu time, quando meu time é campeão, quando sou promovido no trabalho. Isso é felicidade. E essa felicidade causa na pessoa um sentimento gostoso, mas passageiro. É um sentimento que é passageiro. A pessoa vai assistir o seu time ser campeão, vai assistir, vai comemorar, vai ser feliz. No outro dia acabou. A pessoa vai ser promovida no trabalho, vai ficar feliz. Uma semana depois acabou essa felicidade. A pessoa se sente feliz fazendo compras, queimando o cartão de crédito. Quando chega a fatura, acaba a felicidade. Então tudo que nos dá prazer, tudo que já nos deu prazer, seja a compra, seja a promoção do trabalho, um carro novo, já não dá mais. Aí, o que acontece? Começa-se a buscar algo que venha suprir essa felicidade. O prazer do mundo, ele é passageiro. Ele acaba. A pessoa vai, toma uma dose, se droga, acaba o efeito. Aquela sensação de prazer acabou. O prazer que o mundo dá são passageiros. As pessoas se enganam achando que essa busca incessante pelo prazer, quando alcançar esse prazer que vai trazer felicidade, vai ser eterno, e não é. E o mundo tem influenciado as famílias com isso. Com a falsa noção de que, através da busca pelo prazer acima de tudo, como bem supremo, haverá felicidade dentro do lar, e não há.
Um lar que não é regido pelo Senhor, que é regido somente pela busca de um prazer, que é passageiro, tende a falhar, tende a rachar. Mas também existe a segunda busca. Vimos que existe a busca através dos prazeres do mundo, mas também temos a busca da plena felicidade em Cristo. Então a felicidade segundo Cristo, ela é o desejo de que ser feliz, mas ser feliz em Cristo, não nas coisas que nós possuímos ou que as pessoas possuem, mas em Cristo. Então o desejo de ser feliz, ele é dado por Deus, mas só poderá ser satisfeito no Senhor e no Senhor quando nós estamos no Senhor. Só conseguiremos ser felizes no Senhor quando nós estamos no Senhor. Está lá em Filipenses 4:4, que diz assim, ó: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então só será realmente feliz quem não buscar a felicidade nas coisas deste mundo. Só será feliz aqueles que não buscam a felicidade nas coisas deste mundo. Aqueles que não se conformam com esse século, ou não tomam a forma deste mundo, mas faz o que? Busca a renovação da mente em Cristo, e assim experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos 12, capítulo 12, verso 2, perdão. Então nós só temos a felicidade segundo Cristo em Cristo. Então felizes serão os que reagirem contra o hedonismo e tiverem o quê? A coragem de buscar a retidão, a integridade, prudência, a temperança, amor a Deus e ao próximo. Mas o quê? Mais do que a si mesmo. A minha felicidade não é nas coisas que eu possuo, mas em Cristo. E através dessa felicidade eu vou buscar sempre o quê? Ser uma pessoa reta, íntegra, prudente, uma pessoa temperante, uma pessoa que ama a Deus, mas também ama seu próximo, mais do que a nós mesmos. É o que eu costumo falar, é empatia. O meu próximo sempre vai ser mais importante do que eu. E o hedonismo é o contrário. Eu sou mais importante do que as pessoas que estão ao meu redor. Por isso que existe essa diferença entre a busca pela felicidade através das coisas que o mundo dá e a busca da felicidade em Cristo. A família que busca a felicidade em Cristo, conforme nós estamos vendo às quinta-feiras, ela é mais que feliz, é bem-aventurada. Agora, a família que busca a sua felicidade nos prazeres terrenos será uma família infeliz, porque conseguirá a felicidade através do prazer, mas depois vai embora. Lembra do saco furado que eu falei? 2 sacos? Um bom e um furado, que as coisas boas vamos colocando no saco bom, e ele vai enchendo, vai enchendo. As coisas ruins vamos colocando no saco furado e ela vai esvaziando. Sempre vai ficar vazia, porque está furado. A felicidade segundo o mundo é como esse saco furado. Vai pegar, vai ficar feliz, vai colocar no saco, acabou. Vai embora. A busca pela felicidade. A sua busca pela felicidade tem sido em Cristo ou nas coisas do mundo? Aonde você tem buscado prazer? Nas coisas que o mundo dá? Ou tem buscado o prazer em Cristo? A alegria em Cristo? A felicidade em Cristo? Em que sua família e você tem buscado a felicidade? No que vocês têm buscado a felicidade? Você se sente feliz com o Senhor? Então faça o seguinte, faça 2 listas. É um dever de casa. Faça 2 listas. 5 coisas que costumam deixá-los felizes e 5 coisas que, se conseguirem, deixarão todos mais felizes. Comparem. Faça essa comparação das 5 coisas que costumam deixá-los felizes e 5 coisas que, se conseguirem,
deixarão todos mais felizes. E veja que se dessas listas, dessas 5 coisas de cada lista, se elas têm base em Cristo, têm base na palavra de Deus. Se essas 2 listas estiverem totalmente embasadas na palavra de Deus e em Cristo, vocês são bem-aventurados. Agora, se existem coisas em que é o mundo que dá, troque. Separe. Substitua por algo que seja em Cristo. Porque a felicidade no Senhor não tem comparação. A felicidade em Deus não existe nada que se compare. Por isso eu sempre gosto de falar que aquele que é feliz em Deus, que tem a alegria no Senhor, mesmo diante de uma doença em que o coloque na cama, ele continuará sendo feliz. E as pessoas não conseguem entender como que essa pessoa, mesmo na cama, no leito de enfermidade, ela continua sendo feliz. E às vezes as pessoas vão até ela para consolá-la e saem de lá consoladas. Sabe por quê? Porque a alegria do Senhor faz parte da vida dessa pessoa. Concluindo, não amem os costumes do mundo. Não ame os valores do mundo. O amor do mundo, ele sufoca o amor do Pai. Por isso, não ame os costumes nem os valores do mundo, porque isso acaba sufocando o amor de Deus. Praticamente tudo que acontece no mundo, o desejo de seguir o próprio caminho, de querer tudo para si, de parecer importante, não tem nada a ver com o Pai. Tudo isso o afasta de quê? Do seu próximo. E te afasta de Deus. O mundo e os seus desejos vão passar. Mas quem faz o que Deus quer tem garantido a vida eterna. Por isso que se deleite no Senhor. Busque a sua felicidade no Senhor. Combata o inimigo externo. Faça a peneira através da palavra do Senhor. Use a palavra do Senhor como um filtro das coisas que entram dentro da sua casa. Seja através das mídias, seja através de valores. Mas a palavra de Deus tem que ser a nossa única regra de fé e prática. Que o Senhor continue abençoando a sua vida, que o Senhor continue abençoando a sua família, que o Senhor continue guardando e livrando as nossas famílias dos inimigos internos, inimigos externos e de tudo aquilo que venha para tentar destruir a nossa família. Te convido a orar nesse momento, te convido a fechar os seus olhos, vamos curvar as nossas frontes. Nós vamos agora fazer pedidos para que você também ore em casa. Ore pelos profissionais de saúde, pessoas que têm estado à frente nesse momento tão difícil do nosso país. Muitos têm estado distante da sua família, dos seus filhos, estão isolados. Orem pelos desempregados. Quantas pessoas perderam o seu emprego por causa da crise, da pandemia? Ore também pelos enlutados. Quantas pessoas têm perdido familiares por causa da Covid-19? Ore também pelos hospitalizados, as pessoas que estão nesse momento hospitalizadas. E ontem a nossa irmã Wanda pediu para que orássemos também pelos indígenas. Sabemos que é precária a questão da saúde dentro das aldeias indígenas. Ela nos falou que na missão Kaiowá, graças a Deus, não teve nenhum caso ainda de Covid-19. Mas lá em Roraima, tem casos já dentro de aldeias indígenas de Covid. Então vamos orar para que o Senhor, o Deus de toda graça e consolação, ele entre com providência
diante desses pedidos. Vamos orar. Pai, te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor continue blindando, Pai, a nossa família contra os inimigos internos, os inimigos externos que venham tentar, Pai, destruir o nosso lar. Que nós possamos, ó Deus, sempre usar a Tua palavra como filtro para tudo que entra dentro do nosso lar. Mas só conseguiremos isso diante de uma comunhão com a Tua palavra, Pai. Por isso, nos dê fome e sede da Tua palavra. Que nós possamos valorizar a cada dia mais os Teus ensinamentos, ó Deus. Continue guardando, abençoando a nossa casa, os nossos familiares. Continue, Pai, protegendo, Pai, todos os nossos familiares dessa pandemia, dessa peste que tem assolado ao mundo. Nós, ó Deus, não sabemos quando isso terminará, mas o Senhor sabe. E que o Senhor continue, Pai, trazendo tranquilidade ao nosso coração. Tranquilidade de saber que é o Senhor que controla todas as coisas, porque o Senhor é o soberano sobre tudo e sobre todos. Agora, Pai, vem te pedir que em nome de Jesus o Senhor venha, Pai, a ter misericórdia pelos profissionais de saúde, Senhor. Pessoas que têm se dedicado sacrificialmente para poder cuidar, Senhor, desses doentes diante dessa pandemia. Pessoas que estão, Pai, distante dos seus filhos, distante das suas esposas, dos seus esposos, dos seus pais, dos seus familiares, ó Deus. E têm se dedicado constantemente ao tratamento dos hospitalizados, ó Deus. Continue guardando a cada um, Senhor. Continue abençoando a cada um, Pai. Te peço, Senhor, que o Senhor, Pai, tenha um olhar de misericórdia para cada um. Te peço também, Pai, pelos desempregados diante dessa crise. Quantas, ó Pai, empresas foram fechadas? Quantas pessoas ficaram desempregados? Quantas pessoas, ó Pai, não têm o que comer agora, Senhor? Mas te peço que em nome de Jesus, o Senhor, Pai, venha entrar com providência na vida de cada um. Que a Tua graça, o Teu amor, a Sua misericórdia, Pai, seja sobre eles. Não deixe, Pai, que falte o pão de cada dia, Senhor. Que o Senhor venha providenciar, Pai, o sustento. Que o Senhor venha abrir, Senhor, a porta de emprego, porque o Senhor é o único que abre porta onde não há porta. E que fecha a porta que nós achamos que nunca se fechará. Porque o Senhor é o nosso Deus. Por isso, Senhor, tenha misericórdia, Senhor, desses desempregados, seus familiares. Mas também, Senhor, tenha misericórdia dos enlutados, ó Pai. Quantas pessoas têm perdido seus familiares diante da Covid-19, Pai? Quase diariamente eu tenho recebido, Senhor, nos grupos que eu faço parte, notícias de irmãos nossos, de outras igrejas que faleceram por causa da Covid, de familiares que estão enlutados. Tenha misericórdia, Pai, desses enlutados. O Senhor, que é o Deus de toda a consolação, vá ao encontro de cada um, Pai. Traga o seu consolo, o teu bálsamo sobre eles. Também te peço pelos hospitalizados, ó Deus. As pessoas que estão nessa hora nos hospitais, no CTI, que estão entubados. Muitos estão, Pai, esperando uma vaga para poder se internar. Tenha misericórdia também de cada um, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor venha, Pai, a acalmar o coração dessas pessoas, de seus familiares, e que a sua vontade seja feita, Pai, sobre a vida de cada um. Te peço também, Senhor, pelos indígenas. Nós sabemos, ó Pai, que a missão Kaiowá não tem nenhum caso até o momento de Covid-19. Nós glorificamos o nome, mas também sabemos que lá em Roraima, Pai, já existem tribos que já estão contaminadas pelo Covid. Muitos, ó Pai, sendo evangelizados, muitos já conhecem a Tua palavra. Te peço que em nome de Jesus, o Senhor também venha com providência sobre a vida deles, ó Deus. Não só desses indígenas, mas também de todo o nosso país, Senhor.
sobre os governantes, sobre as nossas cidades, nossos municípios. Que o Senhor tenha misericórdia do Brasil, Senhor. Não só do Brasil, mas também do mundo, diante dessa pandemia. Nós fazemos essa oração no nome e no amor de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a doce comunhão e as ternas consolações do Espírito Santo repousem sobre vós, sobre os vossos familiares e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, não somente agora, mas para todos sempre. Amém e amém. Muito obrigado pela a sua presença. Que o Senhor continue abençoando a sua família, a sua vida. Que o Senhor te dê uma semana abençoada. Mas como sempre digo, que não seja apenas uma semana abençoada, mas que você também seja abençoador onde quer que você esteja. Que Deus assim te abençoe, em nome de Jesus.